Gente querida, bom dia. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um dos amados. Amém? Amém. Pastor Dilson já falou algumas coisas a respeito da atividade de ontem, da CBP mais perto de você. Eu creio que os irmãos já estão inteirados deste assunto, então. Eu quero, como coordenador, agradecer aos irmãos, a diretoria da igreja, a família pastoral da igreja, pelo cuidado que tem na participação denominacional. O que eu quero dizer com participação denominacional? Nós temos a Convenção Batista Paranaense, que atua com a sua diretoria, da qual o pastor Dilson faz parte. Nós temos a associação que recebe das igrejas uma parte das suas ofertas e dízimos, nós chamamos de plano cooperativo. Nós temos a Convenção Batista Paranaense, que atua em todo o Paraná, em várias áreas de capacitação pastoral, capacitação ministerial e principalmente na área de missões. E nós ajudamos e nós participamos da Convenção Batista Paranaense com o nosso plano cooperativo. E em todas essas áreas, esta igreja tem sido participante, ativa. Então, louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Amém? Amém? Amém. Graças e glórias a Deus por isso. Nós temos como princípio batista a participação, a cooperação. E os irmãos têm sido fiel nisso também. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Que Deus continue abençoando cada um dos queridos em nome de Cristo Jesus. Na nossa associação nós continuamos com 27 igrejas e 23 congregações. Isso só nesse cantinho aqui que é a BIG, Associação Batistas do Iguaçu, da qual os irmãos fazem parte. Temos 27 igrejas, temos 23 congregações, temos dentro dessas congregações algumas frentes missionárias e temos avançado, em várias áreas temos avançado, em parceria com o Projeto Barnabé, por exemplo. Por último, agora no último feriado, que é julho, foi aberto um trabalho aqui em Céu Azul, já havia sido tentado um trabalho ali anteriormente, e não teve êxito, mas agora nós começamos ali em parceria com o Projeto Barnabé. Eu não sei se alguém daqui esteve lá no projeto. Sim? Não? Esse não. Ok. Em outros irmãos certamente estiveram, mas assim, eles estão lá, os irmãos estão fazendo aqui, e esse sentido de cooperação nos diz o seguinte: estamos juntos. Estamos juntos. Os irmãos não estiveram lá, mas estiveram porque os irmãos oram, os irmãos participam, os irmãos enviam uma oferta de missões, os irmãos participam do plano cooperativo. Então, qualquer ação missionária no Paraná, se o irmão ora e o irmão contribui, tenha certeza que os irmãos estão juntos. Amém? A obra de Deus é feita assim. Muitos não podem ir, mas daqui oram e contribuem. Enquanto lá também estão orando por nós e a obra avança tanto aqui como lá para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Então continuem assim. A minha última palavra no sentido de falar da associação e da convenção é: continuem assim, cooperando, contribuindo, orando, principalmente orando, para que Deus mova os nossos corações e que neste Paraná, com mais de 8 milhões de pessoas que não professam a Jesus como Senhor e como Salvador, venham a conhecer a graça salvadora em Cristo Jesus, pela sua instrumentalidade. Isso é uma bênção, não é verdade? Isso é uma bênção, as pessoas aceitarem a Jesus e terem as suas vidas transformadas, Deus usando como instrumento eu e você. Somos tão limitados, tão pecadores, mas aprove a Deus nos usar e nos utilizar para a honra e para a glória dEle. Pela nossa instrumentalidade, pessoas entram na eternidade com Deus. Irmãos, isso não tem preço. Para as outras coisas tem Mastercard, mas para isso não tem preço. Não é verdade? Então participe, ore, ajude, contribua, dobre o seu joelho, participe quanto puder, enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Não é verdade? E essa noite pode ser que Deus lhe chama antes, ou então, no sentido simbólico, o Senhor volta, e aí depois daquilo você não trabalha mais no sentido de anunciar a Jesus. Depois disso é com Ele, né? E com certeza será algo glorioso. Enquanto aqui estamos, vamos fazer a obra do Senhor. O pastor Dilson é profeta, vocês sabiam disso, né? Ele disse que eu não ia cumprir o horário. Eu vou tentar quebrar a tua profecia e terminar antes das 11 horas, viu, pastor? Vou tentar, tá bom? Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para os queridos nessa manhã. Salmo 142, é um dos salmos prediletos, meu, né? É um salmo que eu gosto demais, e eu quero aqui, nessa manhã, apresentar aos irmãos uma possibilidade de você se posicionar diante das adversidades da vida, diante dos problemas. Davi nos ensina aqui de uma maneira
muito interessante, numa expressão que ela é espiritual, mas profundamente sentimental. Ele fala aqui de uma situação na qual ele está vivendo e como ele responde a isso. Salmo 142. Amém? Salmo de número 142. Amém? Eu lerei a bendita e santa palavra de Deus, que nos diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, e com a minha voz eu suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, e à sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, me oculta uma armadilha. Olho à minha direita e vê. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção ou a minha herança na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Amém? Eu acho que você já cantou isso daqui, né? Esse salmo, não é verdade? Belíssimo, né? Belíssimo. Vamos orar a Deus e pedir que Ele nos fale quando assim vamos meditar neste texto. Oremos. Pai querido, nós queremos te dar graças por este dia que se inicia. Nós queremos te dar graças pela tua bênção sobre nós. Nós queremos te dar graça pela tua salvação que em Cristo nos alcançou. E a confirmação disso é que nós temos o teu Espírito Santo. Nós queremos te dar graças, ó Deus, porque a tua palavra é bendita, é santa, é fiel, é justa, é verdadeira, e ó Deus, está à nossa disposição, temos acesso pleno à tua palavra, de maneira que por ela conhecemos mais Cristo Jesus, que é a revelação exata do Pai. Te louvamos pela maravilhosa palavra de Deus, que é Bíblia Sagrada, à nossa disposição. Te louvamos também, ó Deus, porque nesta manhã, reunidos nesta igreja, como corpo de Cristo, nós podemos meditar e juntos aqui na comunhão do corpo de Cristo, aprender mais do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, somente o teu Espírito Santo, sopre aos nossos ouvidos e fale a cada um de nós, para que, ó Deus, a aplicação da tua palavra em nossas vidas produza frutos para a vida eterna, transforme o nosso ser, de maneira que tudo aquilo que venhamos a falar ou fazer, glorifique o nome de Cristo Jesus. Essa é a oração que te fazemos nesta manhã, ansiosos por ouvir a tua voz, e no nome de Cristo oramos confiadamente que assim será. Amém e amém. Muito bem, a situação de Davi neste texto, quando ele escreve este salmo, salmo de número 142, que é um salmo que eu gosto demais, é muito cantado em coral, ou coro da igreja, né? Com a minha voz clamo ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor suplico, e aí fazem ali as vozes, é algo maravilhoso. Eu mesmo sou apaixonado, tanto pelo cantor cristão, como também pelo coral, né, de igrejas, isso é muito bacana. A música tem um poder maravilhoso, para nos falar verdades extremamente profundas. Davi está aqui fugindo de Saul. Davi está numa caverna, provavelmente a caverna de Adulão. E a situação de Davi é uma situação que provavelmente poderia ser uma situação de indignação, porque Davi era um herói nacional. Davi havia matado Golias. Davi foi aclamado, o homem que salvou a nação de serem escravos, dos homens serem mortos, das mulheres serem escravas sexuais, dos jovens serem escravos numa terra estranha, na terra dos filisteus. Davi trouxe a segurança nacional para Israel. Davi, inclusive por Saul, foi feito genro do rei Saul, porque Adriel, a filha do rei Saul, foi dada a Davi como esposa. Mas você conhece um pouco da história e sabe que por ciúme, por ira, por raiva, Saul desdisse tudo aquilo que havia dito e voltou atrás das suas promessas. Inclusive a própria esposa de Davi foi dada para um outro capitão, somente para provocar a Davi. E Davi é tornado então em praça pública, em todos os lugares, ele é tornado então inimigo nacional. E qualquer homem
que matasse a Davi, ou que entregasse a Davi, seria premiado pelo rei. E o rei então faz várias agrupamentos de mercenários, ou com seus próprios soldados, para irem atrás de Davi. E o que Davi faz? Davi foge. Davi não percebe, Davi não vê mais amizade, Davi não se vê mais seguro. Davi foge do seu país, Davi foge dos seus, Davi foge dos seus familiares. Davi foge da sua igreja. Davi foge dos seus irmãos. E numa dessas fugas, ele se encontra na caverna de Adulão. E ali na caverna de Adulão é que ele escreve o Salmo 142. E ele vai então se derramar diante do Senhor. O seu sogro, o rei, quer matá-lo. Os soldados que juraram lealdade a Davi, porque quando saíram do campo do combate contra Golias, aclamaram-no como herói. Agora eram seus inimigos e inimigos mortais. Onde é que está Deus quando isso acontece com a gente? Onde é que está o Espírito Santo, que nos reforça, que nos alimenta, que muda a nossa consciência, que muda o nosso comportamento, que muda a nossa visão? Onde é que Ele está nesses momentos? Onde está Deus quando a justiça é transformada em injustiça, a lealdade e a fidelidade é transformada em traição? Onde aquilo que você planta, você não colhe, porque você planta o bem, espera colher o bem, mas onde está Deus nesses momentos? É claro que a sua situação não é a mesma de Davi. Eu quero crer que, e é muito comum, talvez um irmão está bem, a outra irmã está bem, mas é muito comum no meio deste grupo, tão seleto e tão especial, ter irmãos e irmãs passando por dificuldade, por tribulação, não é verdade? Nem vou pedir para levantar a mão aqui, aqueles que eventualmente estão passando por situações difíceis. E aí pode ser uma situação difícil, não tão complicada, mas também pode ser uma situação difícil, extremamente crônica, extremamente complicada. Pode ser um relacionamento familiar, não é verdade? Pode ser uma crise existencial, uma crise espiritual. Pode ser, por exemplo, uma questão financeira. Pode ser um problema de doença, um diagnóstico que foi contrário àquilo que você esperava. Isso é um problema. Davi está num problema. Está na caverna de Adulão com todos os problemas que eu disse aqui, o seu sogro querendo matá-lo, pelo menos eu acho que na sua família ninguém ainda tentou fazer isso com você, né? Está certo que o genro, está certo que o cunhado não gosta muito de você, eventualmente, mas ainda não está atentando contra a sua vida. Eu espero que não, Mas eventualmente você pode ter um outro problema. Então o princípio do enfrentamento é que eu quero trazer nessa manhã pela visão, pela ótica de Davi, obviamente. A primeira coisa que eu aprendo com Davi neste texto é quando ele nos diz no versículo 1, ele diz assim: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, e com a minha voz ao Senhor suplico. Essa frase de elevar a voz a Deus, ou elevar a oração a Deus, ou buscar a Deus, ela é, sem dúvida alguma, centenas de vezes repetida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não é novidade para nós, não é verdade? Não é novidade uma pessoa estar orando, buscando a Deus. O que eu quero destacar aqui é, além da declaração e da retórica, é o sentimento da presença de Deus. O que Davi na caverna de Adulão nos ensina nesta manhã, é que ele entra na presença de Deus para falar diretamente com Deus. E isso faz uma grande diferença. Se você estudar, por exemplo, a história das religiões, não precisa nem estudar a história da religião, hoje temos o Google aí, que deixa qualquer um doutorado em qualquer assunto, né? Nesses dias de tensão política, nós temos visto aí pessoas darem aula de história, aula de ideologias, tanto direita, esquerda, centro-direita, assim por diante, e significa que ele ou ela é formada nisso, significa que obtém a informação. Ok, voltando, se você buscar e procurar um pouquinho a respeito das religiões, você vai ver que o cristianismo, em Cristo Jesus, tem essa peculiaridade, de um relacionamento que ele é salvo às devidas proporções, ele é um relacionamento pessoal com Deus. Esse Deus que é transcendente, em Cristo ele se faz imanente. Esse Deus que está lá sentado nos altos e sublimes tronos, é o mesmo Deus que você encontra no teu quarto, quando você fecha a tua porta e ora ao teu Pai em silêncio, e ao teu Pai que te vê em silêncio te recompensa. É o mesmo Deus.
O que Davi nos ensina nesta manhã, neste texto? É que você deve dirigir a sua voz a um Deus que está presente. Não é um Deus mimado, não é um Deus que você faz uma oferenda, não é um Deus que você faz um esforço para buscá-lo. Este Deus se revela àquele que é quebrantado, aquele que é humilde de coração, aquele que é justo, aquele que é sincero. É um Deus que vê além das aparências e que percebe o nosso coração e as nossas intenções. E Davi diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor eu suplico. É um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Faz uma grande diferença quando você acredita e crê na realidade da presença de Deus. Uma coisa é falar de Deus, e todo mundo fala de Deus. Quem é Deus para você? Deus é uma força, Deus já ouviram essa expressão, né? Deus é uma luz, não é isso? Né? Deus é uma energia. Mas quem é Deus? Não, Deus está sentado nos céus. E quem é Deus? Deus é Pai de Jesus Cristo. Mas é sempre assim, é aquele Deus lá. Se perguntássemos para Davi, como era o Deus dele, Davi falaria para nós: Ele é o Deus que entra na caverna comigo. Ele é o Deus que está presente. Ele é o Deus que eu alcanço no esforço de um sussurro. Você sente Deus assim? Sente Deus assim? Porque é muito chato ser cristão, é muito ruim ser cristão, se você não sente a presença de Deus. Não é o sentido, apenas a questão emocional, ou então a questão de sentimento, mas é a convicção da presença de Deus. Perceba, por exemplo, o Salmo 23. E nós achamos que crente não pode ter problema, não é verdade? Na verdade, nós não achamos isso, mas a teologia em geral diz isso. E é uma mentira. É um equívoco tremendo, de que o crente não tem problema, de que o crente não enfrenta dificuldade, de que o crente não tem, por exemplo, um contraste na sua vida em relação às suas expectativas. Isso é um engodo. O próprio Jesus nos falou e nos ensinou de maneira muito clara que no mundo tereis aflições. E frente às aflições, como é que eu respondo? Com bom ânimo. Por que eu tenho um bom ânimo? Porque o mesmo versículo diz: eu venci o mundo. E nós estamos com ele. Nós também já vencemos o mundo. Mas no Salmo 23, olha o que é a presença de Deus. Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está prevendo todas as possibilidades contrárias. Todas as possibilidades contrárias. Todo o diagnóstico contrário. Toda a luta contra o inimigo. Ele está prevendo ali, possibilitando tudo aquilo que você e eu não queremos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é o pior lugar para se estar. Ele diz: eu sei que tu estás comigo. Deus anda com a gente também no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consola. Não é dificuldade maior, não será dificuldade nunca, jamais, maior do que a presença de Deus. Então, se você tem passado por alguma dificuldade, alguma luta, o primeiro conselho de Davi nesta manhã para você e para mim é: creia na presença de Deus. Amém? Deus está com você. Não só hoje, domingo. Domingo é um dia muito especial. Temos a oportunidade de 2 momentos do dia nos encontrarmos como igreja, como corpo de Cristo, não é verdade? Falamos hoje pela manhã no gabinete do pastor sobre isso. O privilégio de estar no culto pela manhã, no culto da noite. Mas amanhã é segunda-feira, provavelmente, talvez, você não estará como corpo de Cristo, mas leve consigo a convicção de que Deus estará com você. E na terça também, e na quarta também, e na quinta também. Lê lá o último versículo do último capítulo de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acredita nisso? Você crê nisso? Viva essa realidade em nome de Jesus. Viva essa realidade em nome de Jesus. A presença dele é algo real e é algo maravilhoso. A segunda coisa que Davi nos ensina esta manhã, e a segunda verdade, no versículo 2. E aqui, meus queridos, aqui tem pano para manga, viu? Se o pastor Dilson permitisse que eu ficasse até umas 3 horas da tarde falando aqui, eu ia discorrer com os irmãos esse ponto aqui. Seria? Claro que eu não faria isso, imagina. Mas o versículo 2, ele nos ensina uma verdade muito profunda, muito bacana no relacionamento que eu devo ter com Deus. Porque ele diz assim, derramo perante ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Você sabia que tem cristãos
que eles não confessam para Deus as suas limitações, os seus pecados, as suas falhas, porque ele pensa assim: se eu não confessar, Deus não fica sabendo. É como se Deus não soubesse. Ele segura, ele retém, ele não dialoga com Deus, ele não bate papo com Deus. Ele não senta na beira da sua cama, quando não estiver ajoelhado, e conversa com Deus como um pai, mas um pai extremamente amoroso, um pai que está muito além das características positivas do nosso pai terreno, do nosso pai carnal. Deus está além disso. E ele não faz isso. E ele vive um relacionamento com Deus, ou ela vive um relacionamento com Deus, um relacionamento de aparências, como se Deus não nos conhecesse no mais profundo do nosso ser. O que Davi me ensina aqui, e é uma capacidade extremamente corajosa. Davi diz assim, para você e para mim: eu não tenho reservas para com Deus. Davi está dizendo assim, ó, quando eu estou fazendo uma paráfrase, né? Porque no texto não está isso. Então os teólogos aqui de plantão, por favor, nem adianta procurar na Bíblia exatamente isso que eu estou falando, porque não estará ali. É por inferência ao texto. Mas Davi está dizendo assim: quando eu converso com Deus, não há meias palavras. Quando eu falo para Deus a respeito daquilo que eu discordo, daquilo que eu não entendo, daquilo que eu não consigo abarcar, daquilo que eu não compreendo na sua totalidade, eu me rasgo diante dele. Eu abro o verbo diante dele. Ah, pastor, mas vai que eu vou pecar. Vai que. E aí, então nós mantemos uma certa distância desnecessária. Elias, quando foge, por exemplo, me ajudem a lembrar de quem que ele estava fugindo lá, da esposa de Acabe, Jezabel, né? Elias, quando é visitado, por exemplo, pelo anjo, e o anjo dá um alimento para ele, que é uma bênção, para quem quer fazer aqui dieta, imagina, né? Pão com água, o cara aguenta 40 dias, isso é uma maravilha, né? Se eu descubro a receita, eu fico rico, né? Mas não descobri ainda, mas é assim. E quando Elias está lá também, ainda antes de ser alimentado, ele diz assim: eu não sou melhor reclamando para com Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Quem me dera eu tivesse morrido. Você teria coragem de falar isso para Deus? Não precisa responder, não vai escandalizar o seu irmão. Vai ter coragem de falar isso para Deus? Fala assim: Deus, o negócio está complicado, hein? Deus, ô vidinha chata que eu tenho levado. Eu espero que não seja preciso chegar nesse ponto, mas se eventualmente você está numa crise existencial ou relacional, fica aqui a dica, né? Fica a dica. Bater um papo com Deus. Fala: Deus, eu não sinto mais vontade de orar. Deus, eu não gosto de ler a Bíblia, nem figurinha tem. Deus, eu não entendo quando eu leio a tua palavra. Deus, eu não sinto o teu Espírito Santo. E você vai se derramando diante de Deus. Não é uma reclamação sem propósito. Eu estou falando para pessoas sinceras. Eu estou falando para filhos e filhas de Deus. Eu estou falando para pessoas que conhecem o amor incondicional de Deus revelado em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo aqui, sugerindo a você, é que você abra o teu coração na presença de Deus. É uma forma terapêutica. É curador. É abençoador. Quando você tem coragem, usar uma palavrinha da filosofia aqui, se desnudar na presença de Deus. E você se apresenta a Ele e fala: Deus, eu não vou mentir para o Senhor, eu não posso esconder do Senhor quem eu sou assim. E você abre o verbo para com Ele. Uma coisa eu te digo, eu quase posso lhe afirmar, só não lhe afirmo porque o relacionamento é pessoal com Deus. Então eu não sei se o mesmo é feito para comigo ou o mesmo é feito para com você. Ok, mas eu posso quase que lhe garantir, como diz o Jaziel, de maneira peremptória, de que desta oração você se levanta melhor. Amém? Dessa oração você se levanta sem escudos. Dessa oração você se levanta mais forte. Dessa oração você levanta com a vida mais proposital, com mais sentido e mais ânimo. Porque essa é a oração que, apesar de Deus saber tudo a seu respeito, você, através da oração, vai descobrir coisa que Deus vai revelando a respeito de você mesmo. Porque Deus, de você, conhece tudo. Quem não conhece é você. Então Davi está dizendo aqui: eu me abro na presença de Deus. Na presença de Deus. Jó, por exemplo, diz para Deus: maldito o dia que eu nasci.
E maldito dia que falaram para o meu pai, nasceu um varão. Já leram isso no livro de Jó, não leram? E Jó pecou porque falou isso? Relacionamento pessoal com Deus, ele abre o seu coração. Fechando esse ponto, queridos, o que eu quero sugerir aos queridos é que quando você estiver falando com Deus, na intimidade de filiação que você e eu temos para com Ele, você fale a respeito daquilo que tem lhe incomodado, sem reserva. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor suplico, eu derramo perante Ele toda a minha queixa, e exponho diante dEle toda a minha tribulação. Essa oração vai lhe fortalecer. Eu tenho certeza disso. Terceiro, penúltimo ponto. Versículo 6. Davi nos ensina uma verdade tremenda. Ele diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Em síntese, eu quero tirar aqui, extrair desse versículo, a visão de um ser humano, a visão de um cristão, trazendo para os nossos dias, que reconhece a sua fraqueza diante de alguns opositores. Sabe aquele cristão que sabe que ele é pequeno diante de alguns inimigos? Sabe aquele cristão que reconhece assim, ó, que na vida, algumas situações você tira de letra? Não tem? Situações que nós tiramos de letra? Mas tem inimigos e tem situações adversas que eles ou elas são muito maiores do que a nossa capacidade. E aí a gente se declara diante de Deus incapaz. E é isso que Davi está dizendo aqui. Atende o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito mais fortes do que eu. Eu quero fazer a aplicação deste versículo para as nossas vidas. Dando um exemplo rapidamente aqui, há um livro antigo, mais ou menos antigo, Força para Viver. Não sei quantos já leu. Um livro muito bacana, extremamente otimista, mas não é tão novinho. É um livro antigo, foi distribuído gratuitamente, talvez há uns 30 anos, obviamente atrás. Pastor David Buckingham é o escritor deste livro. E ele fala de um jovem chamado Hector, viciado em drogas, que ele tratou lá nos Estados Unidos, na sua igreja. E o Hector era um jovem que, quando tratado pelo pastor David Buckingham, o Hector sempre dizia: eu consigo, eu consigo. E todas as vezes que ele falava eu consigo, o pastor invariavelmente recebia uma ligação da esposa de Hector dizendo: pastor, ele sumiu, está há 3 dias fora de casa. Pastor, ele sumiu, foi de novo na boca comprar droga. Pastor, ele sumiu, ele está usando de novo. Pastor, ele está aqui em casa extremamente irritado, ele está usando droga. Depois o Hector voltava para a igreja e dizia: não, eu consigo. E sempre com as suas recaídas. Mas nos afirma o pastor David Buckingham que uma vez o Hector fez uma oração, dizendo para Deus: eu não consigo. Eu não consigo. A droga é mais forte do que eu. O vício é mais forte do que eu. Está além da minha vontade. Está além da minha capacidade. E está muito além da minha volição. Eu não consigo. Eu não consigo. E diz o pastor David Buckingham que naquele dia, de uma declaração verbal, de uma declaração, de uma confissão de impossibilidade, incapacidade diante do adversário, a vida do Hector começou a ser mudada. E o Hector transformou-se depois num tremendo evangelista. Uma pessoa que agora doou a própria vida para resgatar outros que estavam na mesma situação que ele estava. Mas veja, um dia o Hector declarou: os inimigos são mais fortes do que eu. Qual é a sugestão para este versículo principalmente? Admita que diante de alguns pecados, de algumas falhas, de alguns comportamentos, de alguns pensamentos, você é fraco assim como eu também sou. Para de ficar achando que você consegue. Para de ficar afirmando para si mesmo um auto-engano. Se eu não consigo hoje, amanhã eu consigo. Aí você cai de novo, você falha de novo, e depois você faz um outro pacto com Deus, você faz uma outra aliança com Deus, você faz um outro acordo com Deus, para tanto pacto quanto aliança, quanto você volta a quebrar novamente. E há quanto tempo você pode eventualmente estar assim? O que Davi diz aqui é uma declaração de fraqueza. Eu não posso, eu não consigo. E é aí que Deus então nos fortalece
E aí que nós entendemos aquele verso do apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte, porque a graça de Deus vem sobre nós, e ela então nos fortalece e muda o nosso ser. Último ponto, olha o relógio aí, pastorzão, versículo 7, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres este bem. E aqui o destaque que eu faço é um destaque positivo, daqueles que entram num diálogo franco, direto e real com Deus. É a capacidade de, mesmo na caverna do sofrimento, mesmo na caverna da frustração, mesmo na caverna da dor, mesmo na caverna do confronto, você ter a plena convicção de que Deus vai lhe alcançar de tal maneira que, e aí entra o versículo, você começa a fazer planos e planos futuros. Porque é isso que Davi diz aqui nas entrelinhas. Ele diz assim: Senhor, livra minha alma do cárcere. Senhor, eu vou dar graças ao teu nome. E olha o que a parte B do versículo diz: quando o Senhor fizer isso, os justos vão me rodear. Para quê? Para que eu testemunhe daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Amém? Então, momento de crise, e o último ponto desta manhã, renove o seu entendimento, renove a sua aliança, renove o seu pacto, planeje novamente na presença de Deus, diante dessa circunstância. Creia que Deus vai lhe alcançar, creia que Ele está presente, creia que Ele tem um amor incondicional para transformar essa realidade, creia que Ele vai lhe conduzir, dando forças a você, que é totalmente dependente dEle. Palavra de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E esse é um princípio, este é um princípio estrutural e básico do reino de Deus para a sua vida e para a minha vida. É a convicção de que no reino de Deus não fazemos nada a não ser pelo e no Espírito Santo. Renove as suas esperanças, renove as suas forças, replaneje a sua vida, porque Deus vai lhe visitar e vai lhe dar a vitória em nome de Cristo Jesus. E quando Ele fizer isso, você pegará este microfone aqui e virá à frente da igreja e vai dizer na presença dos justos o bem que Deus lhe fez, e testemunhará a respeito do poder de Deus para com a sua vida, para com a sua família, para com a sua vida emocional, para com a sua vida profissional, para com tudo aquilo que você entende ser relacionamento real e direto com Deus. Livra a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando o Senhor me fizer este bem. Convido-os a se colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Que respondam a oração em silêncio, uma oração silenciosa. Então eu quero fazer isso novamente. Incline a sua cabeça, responda ao Senhor. Não sei, porque o Espírito Santo Ele está presente, isso eu tenho plena convicção. O que eu não sei é como você respondeu à voz do Espírito Santo. Mas se eventualmente em alguma dessas circunstâncias Ele falou a sua vida, responda a Ele, renove os seus pactos diante de Deus, renove a sua aliança com o Senhor, creia na presença de Deus, suplique a intervenção de Deus na sua vida, mude a sua realidade, na dependência de Cristo Jesus. Ore a Ele, fala: Senhor, eu entendi o Teu recado nesta manhã, eu confesso as minhas limitações, eu exponho diante do Senhor quem eu sou, e eu creio que o Senhor é poderoso. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, como um povo congregado, desejamos adorar o Teu nome. Visita-nos, Cristo amado, nesta manhã. Visita o Teu povo, visita cada coração, visita cada vida. Não sei, ó Deus, a oração que cada um dos Teus servos e servas tem feito nesta manhã, mas sabemos convictamente de que o Senhor é um Pai amoroso, que tem prazer em perdoar, que tem prazer em restaurar, que tem prazer em nos trazer para perto de si mesmo, porque isso é uma graça maravilhosa à nossa disposição. Por isso, ó Deus, escuta as nossas orações nessa manhã, em nome de Jesus, e somente por Jesus, e abençoe e transforme as vidas que nesta manhã se renovam diante do Senhor. Abençoe pais, mães, filhos, filhas. Abençoe queridos e queridas que precisam de uma intervenção, ó Deus, em alguma das áreas da sua vida. Não sei, mas o Senhor o sabe.
Há irmãos e irmãs nessa manhã que estão pedindo a Deus precisamente por uma área na qual já foram vencidos e vencidas, tem grandes dificuldades, mas que nessa manhã renovam a sua fé, renovam as suas esperanças, porque diante da tua palavra, renovam-se em poder e autoridade, ó Deus, em Cristo Jesus, para vencer no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Abençoa-nos, ó Deus, e continue com a tua presença para conosco, a realidade, ó Deus, do teu Espírito Santo. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém.